Trator parado. 15 dias, máquina verde enorme, rodas gigantes, motor silencioso, comprado com economia de anos. Coronel Sebastião pagou fortuna, equivalente a 100 bois. Trator moderno importado, promessa de progresso. Ia arar campo em metade do tempo que junta de bois levava. Ia mudar tudo, mas estava ali, parado, inútil, porque ninguém conseguia fazer funcionar. Ricardo, filho do coronel, formado em agronomia, tinha lido o manual 3 vezes. Seguiu cada instrução. Girava a chave. Nada. Motor não pegava. Miguel, peão de 53 anos, veterano, consertava tudo na fazenda. Carroça, arado, bomba d'água. Tentou. Verificou velas, cabos, combustível, tudo certo. Mas motor não ligava. 5 outros trabalhadores tentaram. Cada um com teoria diferente. Nenhuma funcionou. Coronel Sebastião, 62 anos de fazendeiro, estava furioso. Isso é golpe! Me venderam ferro inútil! Ameaçou processar revendedor. Revendedor mandou mecânico da cidade. Mecânico tentou. Também falhou. Saiu dizendo, trator tá bom, vocês que não sabem usar. Insulto, frustração crescendo. Até que numa tarde, Ricardo e Miguel estavam ali de novo. 10ª tentativa, talvez, girando chave, ajustando alavancas, nada. De novo. Desistiram. Sentaram no chão, suados, derrotados, e ouviram voz pequena, feminina, infantil. Deixa que eu toco ele. Viraram. Laura, 8 anos, filha de Miguel, vestido vermelho com flores amarelas, chapéu de palha grande demais, pés descalços sujos de terra, em pé ao lado do trator, olhando para eles, séria. Os 2 homens se entreolharam e riram, não de maldade, de absurdo. Homens adultos, experientes, não conseguiam. E menina de 8 anos achava que conseguiria, mas Laura não riu, repetiu firme. Deixa que eu toco ele. Brasil de 1956. País em transformação, cidades crescendo, interior ainda preso em tradições de século anterior. Fazendas começavam a se modernizar, tratores chegando, máquinas substituindo o trabalho braçal. Progresso inevitável. Mas progresso trazia desafios. Homens do campo, acostumados com boi e arado, agora tinham que entender engrenagens, combustão, mecânica. Nem todos conseguiam. Transição era difícil. E sociedade tinha regras rígidas sobre quem podia fazer o quê. Homem trabalhava com força, máquina, terra. Mulher cuidava de casa, comida, crianças. Criança? Criança brincava. Não participava de trabalho adulto. Especialmente menina. Menina tinha futuro definido. Crescer, casar, ser mãe, repetir ciclo. Ninguém perguntava. E se menina tiver talento para outra coisa? Ninguém considerava. E se criança entender algo que adulto não entende? Mas às vezes, verdade surge de lugar inesperado, de pessoa subestimada, de voz que ninguém escuta. Esta é a história sobre fazenda que comprou progresso, mas não sabia usar. Sobre homens experientes que falharam. E sobre menina de 8 anos que teve coragem de dizer, eu consigo. Não porque era especial, não porque tinha dom mágico, mas porque observava, aprendia e não tinha medo de tentar. Laura, filha de Miguel, cresceu entre ferramentas, via pai consertando coisas desde que entendia por gente. Aprendeu sem perceber, observando, perguntando, imitando. E quando o trator ficou parado, ela viu algo que homens não viram. Porque ela não tinha preconceito de isso é impossível. Tinha apenas curiosidade. Por que não funciona? O que precisa mudar? História que mostra, talento não tem idade, inteligência não tem gênero. E às vezes, maior lição vem quando admitimos, eu não sei tudo. Talvez alguém mais novo, mais baixo, mais improvável, saiba. Se você acredita que todo mundo merece chance de mostrar capacidade, se inscreve agora. Comente. Você já subestimou alguém e se surpreendeu?
Vamos juntos nessa jornada sobre humildade, talento e transformação. Fazenda Santa Rita, interior de São Paulo, março de 1956. Propriedade de Coronel Sebastião Moreira. 600 alqueires, café, gado, culturas. Coronel, 70 anos, cabelos brancos, bigode militar, fazendeiro de terceira geração, tradicional, mas visionário em negócios. Por isso comprou trator, primeiro da região. John Deere verde, motor diesel importado. Custou fortuna, dinheiro que Coronel guardava há 5 anos. Investimento em futuro. Trator chegou em caminhão especial. Evento na fazenda. 20 trabalhadores assistindo máquina sendo descarregada. Coronel discursou. Isso é progresso. Com essa máquina araremos campo em um dia que levaria semana com bois. Trabalhadores aplaudiram, mas olhos tinham dúvida. Máquina era intimidante, grande, barulhenta quando ligada, complicada. Ricardo Moreira, 30 anos, filho único do coronel, estudou agronomia na capital. Voltou para ajudar pai a administrar fazenda. Alto, óculos, camisa branca, colete, aparência de homem educado. Pai, eu li sobre esses tratores. Sei como funciona. Vou operar. Coronel assentiu orgulhoso. Meu filho estudado vai mostrar para vocês como é. Ricardo pegou o manual que veio com o trator. Livro grosso, páginas em português e inglês, diagramas complicados. Estudou 3 dias. Anotou, memorizou. 4º dia, foi operar. Subiu no trator. Trabalhadores ao redor esperando. Seguiu o manual passo a passo. Alavanca de combustível na posição start. Alavanca de marchas em neutro. Pedal de embreagem pressionado. Girar chave de ignição. Girou chave. Motor fez nhec, nhec, nhec e morreu. Tentou de novo. Mesmo resultado. 10 tentativas. Nada. Ricardo desceu vermelho. Deve estar com problema. Combustível, talvez. Verificou o tanque. Cheio. Tentou mais. Nada. Primeiro dia terminou em fracasso. Segundo dia, Ricardo chamou Miguel. Miguel Santos, 53 anos, trabalha na fazenda há 25 anos. Peão experiente, mas principalmente mecânico. Aprendeu com o pai, que foi mecânico de locomotiva. Miguel consertava tudo. Motor de bomba d'água, eixo de carroça, máquina de beneficiar café, alto, forte, cabelos grisalhos, mãos calejadas, rosto marcado por sol e trabalho. Miguel, você entende de motor. Vê o que tem de errado. Miguel olhou o trator com respeito. Nunca tinha visto máquina assim. Mas motor era motor. Subiu, abriu capô, inspecionou, verificou. Velas limpas, cabos conectados, bateria carregada, óleo, nível certo, combustível chegando. Tudo tá certo, seu Ricardo. Então por que não liga? Miguel desceu, pensou. Deixa eu tentar ligar. Sentou no assento. Não leu manual, não sabia ler bem, confiava em instinto mecânico, fez o que fazia com qualquer motor, bombeou o acelerador, ajustou o afogador, girou chave com firmeza. Nhec, nhec, nhec. Silêncio. Miguel franziu testa. Tentou sequência diferente. Mesmo resultado. 10 tentativas. Nada. Desceu confuso. Nunca vi isso. Motor parece bom, mas não pega. Ricardo mandou outros 5 trabalhadores tentarem. Cada um com ideia diferente. A alavanca tem que estar assim. Não funcionou. Tem que pisar aqui primeiro. Não funcionou. Espera aquecer antes de girar. Não funcionou. Final do dia 2. Trator ainda parado. Dia 3, coronel explodiu. Isso é fraude. Me venderam máquina quebrada. Telefonou para revendedor na capital. Homem prometeu mandar mecânico. Mecânico chegou dia 5. Jovem, confiante, macacão azul. Subiu no trator, verificou tudo, tentou ligar. Também não conseguiu. Ficou 2 horas ajustando, testando. Nada. Desceu irritado. Trator está tecnicamente perfeito. Problema é de vocês. Não sabem operar. Insultou Ricardo. Manual tá claro, só seguir. Insultou Miguel.
Isso não é carroça velha, é máquina moderna. Foi embora. Coronel quase teve ataque. Mais 10 dias se passaram. Trator virou piada. Trabalhadores chamavam o monumento. Coronel parou de falar sobre assunto. Ferida no orgulho. Até que dia 15, Ricardo decidiu tentar última vez. Chamou Miguel. Vamos juntos, duas cabeças pensam melhor. Tarde quente, março, final do verão, poeira no ar, cigarras cantando, Ricardo e Miguel no trator, testando tudo de novo. Nada funcionava. Sentaram no chão, encostados na roda gigante, derrotados, e ouviram voz fina, infantil. Deixa que eu toco ele. Você tá sentindo a frustração? Deixa like. Próximo capítulo mostra quem tem coragem. Ricardo e Miguel viraram. Laura estava ali. 8 anos. Pequena para a idade. Desnutrição leve na infância. Mãe morreu quando nasceu, criada por pai e tia. Magra, mas saudável agora. Cabelos castanhos em trança. Vestido vermelho com flores amarelas. Único vestido bom que tinha. Herança de mãe. Chapéu de palha grande, proteção de sol, pés descalços, olhos curiosos, inteligentes, sempre observando tudo. Laura era filha de Miguel. Mãe, Joana, morreu no parto há 8 anos. Complicações, hemorragia. Morreu antes de segurar bebê. Miguel criou filha sozinho. Irmã dele, Rosa, ajudou-o nos primeiros anos, mas basicamente era Miguel e Laura. Ele não podia deixar ela em casa sozinha. Então, desde pequena, Laura acompanhava pai no trabalho. Cresceu vendo Miguel consertar coisas. Observava horas, fazia perguntas. Miguel explicava. Por que isso faz barulho, pai? Porque a engrenagem tá solta. Vou apertar. Porque a água não sai. Cano entupido. Vou limpar. Laura aprendia. Aos 5 anos, já passava a ferramenta certa quando o pai pedia. Aos 7, ajudava a segurar peças enquanto ele montava. Não era trabalho forçado, era convivência. Era ela querendo estar perto de pai. E Miguel gostava da companhia. Últimos 15 dias, Laura assistiu todo o drama do trator. Viu Ricardo tentando, viu Miguel tentando, viu outros tentando. Observou cada tentativa, prestou atenção em cada movimento, cada som, cada resultado. E percebeu algo. Agora, ouvindo ela dizer, deixa que eu toco ele, Ricardo quase riu. Laura, isso não é brincadeira, é máquina cara, complicada. Eu sei, mas posso tentar? Miguel, cansado demais para brigar, disse, filha, isso não é para criança. Mas pai, eu vi você tentando, vi que jeito você faz não funciona. Posso tentar jeito diferente? Ricardo olhou para Miguel. Miguel deu de ombros. O que ia perder? Já tinham tentado tudo. Tá bom, Ricardo suspirou. Mas eu subo com você. Para garantir que não vai se machucar. Não precisa, eu sei. Laura. Voz de Miguel tinha a advertência. Tá bom, pai. Ricardo subiu primeiro. Sentou no assento. Laura subiu e ficou em pé na plataforma ao lado dele. Pequena demais para alcançar pedais sentada, mas conseguia alcançar alavancas e chave em pé. O que você vai fazer diferente? Ricardo perguntou cético. Laura olhou para o painel. Alavancas, botões, mostradores. Vocês põem isso aqui assim, né? Apontou para a alavanca de combustível. Sim, é o que manual diz. E se puser assim? Moveu para a posição diferente, meio caminho entre start e run. Manual não fala isso. Mas quando o pai conserta motor de bomba d'água, ele deixa assim no meio primeiro. Disse que motor frio precisa. Ricardo hesitou. Fazia sentido? Talvez. E essa aqui? Laura apontou a alavanca de afogador. Vocês deixam assim? Sim. Pai sempre puxa mais. Mas manual... Manual tá errado? Silêncio. Ricardo pensou. 15 dias de fracasso. Talvez manual estivesse errado ou traduzido errado do inglês. Tenta do seu jeito, ele disse sem esperança. Laura ajustou. Alavanca de combustível, posição intermediária. Afogador puxado quase todo o acelerador, um pouco pressionado.
não muito como o manual dizia. Alavanca de marchas, neutro, isso estava certo. Respirou fundo, colocou mão pequena na chave de ignição. Olhou para pá embaixo. Miguel estava tenso. Girou, motor fez nheque, 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 nheque e pegou. Vrum! Ronco forte, potente, motor ligado, funcionando. Ricardo ficou boquiaberto. Miguel gritou: "Ela conseguiu!" Laura sorriu enorme, segurou o volante. Ricardo, em choque, disse: Mas como? Laura gritou por cima do barulho: "Falei que sabia!" Outros trabalhadores vieram correndo, ouviram motor. Pararam chocados, vendo menina de 8 anos no trator ligado. Coronel Sebastião saiu da casa. "Que barulho é esse?" Viu. O trator funcionando. Laura dirigindo. Ficou sem palavras. Laura, confiante agora, soltou a embreagem devagar, como tinha visto homens tentando. Pressionou o acelerador. Trator começou a andar. Devagar, controlado. Laura guiava pelo campo. Poeira subindo. Sol da tarde dourado. Galinhas correndo assustadas. Cena surreal. Menina minúscula dirigindo máquina gigante. E homens, crescidos, experientes, educados, assistindo boquiabertos. Porque acabavam de aprender lição humilhante. Criança conseguiu o que eles não conseguiram. Tá impressionado? Comenta, continua. Laura dirigiu o trator em círculo pelo campo. Parou suavemente. Desligou o motor. Desceu. Todos correram até ela. Miguel a pegou no colo. Rodopiou. "Você conseguiu! Minha filha conseguiu!" Ricardo estava rindo, incrédulo. "Como? Como você soube?" Laura, tímida agora com atenção, explicou. "Eu só fiz como o pai faz com outras máquinas." "Boa, mas esse trator é diferente." "Motor é motor, né, pai?" Miguel assentiu orgulhoso. "É verdade, princípio é igual." Coronel Sebastião chegou perto. Olhou para Laura. Menina pequena, descalça, vestido simples. "Menina, você acabou de fazer o que 10 homens não conseguiram." Laura não sabia se tinha problema nisso. Ficou quieta. Coronel continuou. "Obrigado. Salvou o meu investimento." Virou para Ricardo. "E você, com diploma e tudo, não conseguiu. O que isso diz?" Ricardo ficou vermelho, mas admitiu que eu confiei demais no manual e não o suficiente na prática. Miguel perguntou a Laura: "Mas, filha, como você sabia que jeito do manual estava errado?" "Eu não sabia. Só tentei jeito que você usa. E se não funcionasse?" Aí tentava outro. Simplicidade de criança, sem medo de erro, só tentativa. Coronel ordenou: "Miguel, ligue esse trator de novo. Vamos testar para garantir que não foi sorte." Miguel subiu. Fez exatamente como Laura tinha feito. Combustível na posição intermediária. Afogador puxado, acelerador, levemente pressionado, girou chave. Motor ligou de novo. Primeira tentativa. "Funciona!" Miguel gritou. Desligou. Ricardo subiu. Repetiu o processo. Ligou de novo. Fizeram mais 5 testes. Todos funcionaram. Coronel balançou cabeça maravilhado. Manual estava errado, ou traduzido errado, ou máquina tem defeito que exige jeito diferente. Ricardo pegou o manual, releu instrução. "Aqui diz claramente combustível em start, não em meio caminho. Mas jeito do manual não funciona." Miguel apontou. "Jeito de Laura funciona." Coronel decidiu. "Vamos mandar carta para fabricante, explicar problema. Mas por enquanto, usamos jeito de Laura." Olhou para a menina. "Você quer trabalho?" Laura arregalou olhos. "Senhor, meia hora por dia. Você liga trator para quem for usar. Pagamos 5 cruzeiros por semana." Miguel ficou emocionado. 5 cruzeiros era bom dinheiro para a criança, mas disse: "Coronel, ela tem 8 anos. E acabou de provar que idade não importa, talento importa." Laura olhou para pai. "Posso, pai?" Miguel pensou. Parte dele queria proteger. "Não, você é criança. Não trabalha com máquina perigosa."
Mas outra parte dele, parte que respeitava talento, que valorizava a inteligência, disse: pode, mas só com supervisão e nunca sozinha. Laura abraçou o pai. Decisão tomada. Laura virou operadora oficial de ignição do trator. Dias seguintes, toda manhã, ela ia com o pai. Subia no trator, ligava, trabalhador do dia assumia. Laura descia, ia brincar ou ajudar em tarefas leves. Mas notícia se espalhou. Fazendas vizinhas ouviram. Menina de 8 anos ligou o trator que ninguém conseguia. Alguns riram. Impossível. Outros ficaram curiosos. Como? Um fazendeiro vizinho, seu Antônio, veio visitar. Trouxe trator dele, comprado mês antes, mesmo problema. Ouvi falar da menina, pode tentar o meu? Laura subiu. Aplicou mesma técnica. Ligou primeira tentativa. Seu Antônio ficou chocado. Pagou 10 cruzeiros para Laura. Palavra se espalhou mais. Em um mês, Laura tinha ajudado 5 fazendeiros com tratores problemáticos. Ganhava dinheiro. Miguel guardava para o futuro dela. Mas mais importante que dinheiro, Laura estava aprendendo lição valiosa. Talento dela tinha valor. Conhecimento tinha poder. E ninguém, nenhum homem adulto podia dizer: você não consegue, e estar certo. Porque ela já tinha provado que conseguia. Emocionante, né? Deixa like, continua. 3 meses depois, junho de 1956, Laura completou 9 anos. Continuava ajudando com tratores, reputação crescendo. Mas Miguel começou a perceber algo inquietante. Um dia, Laura perguntou: pai, posso ajudar você a consertar a bomba d'água? Miguel, automático, respondeu: não, filha, isso é serviço pesado. Mas eu sou forte. É perigoso, não é para menina. Laura ficou quieta, triste. Miguel continuou trabalhando, mas frase ecoou na cabeça: não é para menina. Por que não? Ela tinha provado ser capaz com tratores. Dias depois, Laura viu Miguel consertando o telhado do galpão. Subiu escada. Miguel gritou: desce, vai cair! Mas pai, desce agora! Laura desceu chorando. Miguel justificou para si mesmo: sou pai, tenho que proteger. Mas à noite, sozinho, pensou: ou estou limitando? Semana depois, Rosa, irmã de Miguel, 48 anos, veio visitar. Conversaram na varanda enquanto Laura dormia. Miguel, vi Laura triste esses dias. Triste? Por quê? Ela disse que você não deixa ela fazer mais nada, só ligar trator. Miguel franziu testa. Não deixo porque é perigoso. Trator não era perigoso? Era. Mas o quê? Ela provou que consegue. Agora você tá com medo? Sou pai. Claro que tenho medo. Rosa suspirou. Miguel, deixa eu te perguntar algo. Se Laura fosse menino, digamos, Laurinho, você deixaria ajudar mais? Silêncio. Seja honesto, Miguel pensou. Verdade dolorosa. Sim, provavelmente sim. Então não é sobre perigo, é sobre ela ser menina. Mas Rosa, menina tem futuro diferente. Ela vai crescer, casar, ter filhos. E se ela não quiser? E se ela quiser ser mecânica ou engenheira? Engenheira? Miguel riu. Mulher não é engenheira. Por que não? Por quê? Porque não é? Porque homens não deixam, Rosa corrigiu. Não porque mulheres não conseguem. Miguel ficou incomodado. Não gostava de pensar assim. Rosa continuou. Seu pai te ensinou mecânica. Você ama esse conhecimento. Por que não passar para Laura? Quero proteger ela. De quê? De ter habilidade útil? De ser independente? De ser rejeitada? Sociedade não aceita mulher mecânica. Sociedade também não aceitava a menina de 8 anos ligando o trator, mas ela fez. E agora? Miguel não tinha resposta. Rosa levantou para ir. Antes de sair, disse: Joana seria orgulhosa de Laura. Não deixe medo te fazer esconder talento que sua filha herdou. Menção de Joana doeu. Miguel ainda sentia falta da esposa, 8 anos depois.
Noite deitado, pensou em Joana. Lembrou, Joana era diferente. Antes de casar, trabalhava com o pai dela, carpinteiro. Sabia serrar, pregar, lixar. Família dela não gostava. Não é trabalho de moça. Mas Joana não ligava. Fazia porque amava. Quando casou com Miguel, parou, pressão social. Mas Miguel via tristeza nos olhos dela quando via ferramentas. Eu ensino nossa filha. Joana tinha dito grávida. Se for menina, vou ensinar tudo que sei. Mas Joana morreu. E Miguel não ensinou. Por quê? Por medo de ser julgado? Ou medo de que Laura sofresse preconceito? Ambos. Mas Rosa tinha razão. Proteger demais era aprisionar. Manhã seguinte, Miguel acordou determinado. Chamou Laura. Vem comigo. Foram para a oficina dele, cantinho do galpão com ferramentas. Laura, quero te ensinar. Ensinar o quê, pai? Tudo. Tudo que eu sei. Mecânica, carpintaria, elétrica, tudo. Laura ficou boquiaberta. Sério? Sério, mas tem regras. Segurança sempre. Obedecer instruções. Não fazer nada sozinha até eu liberar. Prometo. Miguel pegou chave inglesa. Primeira lição. Nome das ferramentas. E começou. A partir daquele dia, Laura virou aprendiz oficial de Miguel. Todo dia, 1 hora de aula. Depois do trabalho dele, antes do jantar. Laura aprendia rápido, mãos pequenas, mas habilidosas. Em 6 meses, já ajudava em concertos reais. Não só observava, fazia. Miguel percebeu. Tinha tomado a decisão mais importante da vida. Não ia limitar filha por medo, ia capacitar ela com conhecimento e deixar ela decidir o que fazer com esse conhecimento. Lindo, né? Comenta. Continua. Laura cresceu. 10, 12, 14 anos. Adolescente. Continuou aprendendo com o pai. Mecânica, elétrica, hidráulica, carpintaria. Mas também ia na escola. Primário da vila. Miguel fazia questão. Você precisa ler, escrever, fazer conta. Laura era boa aluna. Curiosa, estudiosa. Professora gostava dela. Mas colegas eram complicados. Meninas achavam Laura estranha. Por que você sabe consertar coisas? Isso é de menino. Meninos não sabiam como tratar. Alguns admiravam. Outros zoavam. Mulher, homem. Laura aprendeu a ignorar. Tinha pai que apoiava. Era suficiente. Aos 15, Laura consertava motores sozinha. Miguel supervisionava, mas ela fazia o trabalho. Fazendeiros começaram a chamar especificamente ela. Miguel, manda sua filha, ela é rápida e cuidadosa. Miguel sentia orgulho e medo simultâneos, orgulho do talento, medo da sociedade, mas deixava, porque prometeu não limitar. Aos 16, Laura enfrentou o primeiro grande desafio. Fazendeiro de cidade vizinha, homem rico, importante, chamou Miguel para consertar colheitadeira quebrada. Miguel foi com Laura. Fazendeiro viu menina. Que isso? Trouxe filha para passear? Ela vai consertar, Miguel disse calmo. Menina, consertando minha máquina? Ela é boa, melhor que muito homem. Não quero! Chama mecânico de verdade. Miguel ia discutir, mas Laura tocou o braço dele. Deixa, pai. Saíram. No caminho de volta, Laura estava quieta. Miguel perguntou, tá triste? Não, chateada, mas entendo. Entende o quê? Que algumas pessoas nunca vão aceitar. Não importa o quanto eu prove. E você vai desistir? Laura olhou firme. Nunca, mas vou escolher onde gasto minha energia. Não vou ficar tentando convencer quem não quer ser convencido. Miguel sorriu. Sábia. Aos 18, Laura terminou o primário. Algumas meninas foram para a escola secundária na cidade. Laura não quis. Quero continuar trabalhando, pai, aprendendo mais. Miguel concordou, mas sugeriu. E se você estudar para ser professora? Professora? Professora rural. Ensina crianças da região. E pode ensinar não só ler e escrever, mas habilidades práticas. Laura gostou da ideia. Estudou sozinha. Livros que Miguel comprava.
Fez exame de certificação 2 anos depois. Passou. Aos 20 anos, Laura tornou-se professora de escola rural próxima à fazenda. Sala pequena, 30 alunos, 5 a 15 anos, meninos e meninas. Laura ensinava currículo padrão: português, matemática, história, geografia. Mas adicionou aulas especiais, habilidades práticas. Meninas e meninos aprendiam consertar cerca, trocar roda de carroça, usar ferramentas básicas, primeiros socorros, costurar, todos, não só meninas, cozinhar, todos, não só meninas. Pais estranharam no início. Por que menino tem que costurar? Por que menina está aprendendo a usar martelo? Laura explicava. Porque todo mundo precisa saber cuidar de si mesmo. Habilidade não tem gênero. Alguns tiraram filhos, mas maioria deixou, porque Laura era boa professora. Crianças aprendiam. Anos passaram. Laura ganhou respeito. Não de todos, nunca de todos, mas da comunidade que importava. Aos 25, diretor de educação regional visitou a escola. Viu aulas de Laura. Impressionou-se. Professora Laura, seu método é incomum, mas eficaz. Alunos aqui têm melhor desempenho que média. Obrigada. Pode escrever sobre sua metodologia? Queremos compartilhar com outras escolas. Laura escreveu. Artigo publicado em Boletim Educacional Estadual. Título: Educação Prática. Preparando crianças para a vida real, não apenas exames. Artigo chamou atenção. Outras professoras começaram a copiar método. Laura, sem perceber, estava mudando o sistema. Pouco a pouco. E Miguel? Aos 70, aposentado, sentava na varanda assistindo filha trabalhar. Orgulhoso, grato por não ter limitado ela. Porque Laura não era famosa, não era rica, mas era livre. Livre para ser quem era, fazer o que amava, ensinar o que acreditava. E isso era vitória. Tá inspirado? Deixa like. Últimos capítulos. Miguel tinha 75 anos quando adoeceu. Problema no coração. Médico foi claro. Pouco tempo. Laura, 32 anos agora, cuidou do pai últimos meses. Conversavam muito. Memórias, arrependimentos, gratidão. Um dia Miguel disse: Laura, lembra do trator? Como esquecer? Foi dia que tudo mudou. Mudou como? Você me viu. Realmente me viu. Não só como filha pequena para proteger, mas como pessoa com capacidade. Miguel sorriu fraco. Quase não vi, quase te limitei por medo, mas não limitou, no fim me ensinou tudo. Tia Rosa me fez pensar, e sua mãe, lembrar da Joana me fez perceber. Estava roubando de você o que roubaram dela. Mãe sabia consertar coisas? Sabia, era filha de carpinteiro, mas família fez ela parar. Pressão social. Ela ficou infeliz. Eu não sabia. Você tem talento dela. E eu quase te fiz esconder também. Laura segurou a mão do pai. Mas não fez. Me libertou. E agora estou ensinando outras meninas a serem livres. Miguel chorou. Foi decisão certa? A mais certa da sua vida. Miguel morreu 1 semana depois, dormindo. Pacífico. Enterro foi grande, comunidade inteira. Laura discursou. Meu pai me ensinou que talento não tem gênero, que amor verdadeiro não limita, capacita, que coragem, às vezes, é deixar filha tentar, mesmo com medo. Enterraram Miguel ao lado de Joana. Lápides lado a lado. Miguel Santos, 1903-1978. Mecânico, pai, professor, ensinou filha a ser livre. Joana Santos, 1925-1948. Esposa amada, mãe saudosa. Seu talento vive na filha. Laura continuou ensinando. Anos passaram. Aos 40 casou com Pedro, professor de outra escola. Homem gentil que admirava a independência dela. Não tiveram filhos. Laura dizia, meus alunos são meus filhos. Ensinou por 40 anos, de 20 a 60. Centenas de alunos. Meninas que cresceram sem medo de ferramentas. Meninos que cresceram respeitando capacidade feminina. Aposentou aos 60, mas não parou.
Abriu oficina comunitária, espaço onde qualquer um podia aprender habilidades práticas. Grátis. Ensinou até os 70. Depois, saúde não permitiu mais. Morreu aos 75, mesma idade do pai quando morreu. Funeral gigante, 400 pessoas, ex-alunos de 4 décadas. Mulher de 50 anos, mecânica de ônibus, discursou. Professora Laura me ensinou, quando eu tinha 10 anos, que eu podia consertar coisas. Família dizia que não, mas ela dizia que sim. Acreditei nela. Hoje sou mecânica, sustento 3 filhos sozinha. Tudo porque ela me mostrou, eu posso. Outra mulher, engenheira civil. Laura me ensinou a não ter medo de matemática, de física, de desafios de homem. Por causa dela, estudei engenharia. Sou única mulher engenheira da minha cidade. Mas existo, homem de 40. Laura me ensinou que homem também cuida, cozinha, limpa, não é perder masculinidade, é ser humano completo. Por isso hoje cuido dos meus filhos sem vergonha. Depoimento após depoimento. Vidas transformadas. Enterraram Laura ao lado dos pais. 3 gerações. Laura Santos Silva, 1947-2022. Professora mecânica pioneira, provou que talento não tem limite. E na base do túmulo familiar, placa especial. Família Santos, onde menina de 8 anos mostrou o mundo inteiro. Nunca subestime quem tem coragem de dizer, eu consigo. História continua. Ex-alunos de Laura agora ensinam próprios filhos. Meninas aprendendo mecânica, meninos aprendendo cozinhar. Todos aprendendo. Capacidade não tem gênero. Legado eterno. Emocionante. Deixa like. Capítulos finais. Ano 2026, 70 anos desde Dia do Trator. Fazenda Santa Rita ainda existe. Agora administrada por bisneto de Coronel Sebastião. Trator verde original. Preservado. Restaurado. Em museu pequeno na fazenda. Placa ao lado. John Deere, 1956. Primeiro trator da região. Operado pela primeira vez por Laura Santos, 8 anos. Que provou, talento não tem idade nem gênero. Museu recebe visitantes. Escolas trazem alunos. Guia conta história. Trator que ninguém conseguia usar. Menina que conseguiu. Decisão do pai de ensinar tudo o que sabia. Crianças ficam impressionadas. Menina de 8 anos, igual minha idade. Escola que Laura fundou, ainda funciona. Agora se chama Escola Rural Laura Santos. 150 alunos, currículo especial, habilidades acadêmicas e práticas. Meninas consertam computadores, meninos fazem culinária, todos fazem tudo. Diretora atual, Maria Santos, sobrinha neta de Laura, explica para visitantes. Tia-avó Laura fundou o princípio. Educação completa prepara a pessoa inteira. Não dividimos por gênero, dividimos por interesse e aptidão. Resultado? Alunos dessa escola têm taxa de emprego 90% superior à média regional, porque sabem fazer tudo. São versáteis, valiosos. Mas mais importante que estatísticas, são confiantes. Meninas não têm medo de trabalho tradicionalmente masculino. Meninos não têm vergonha de trabalho tradicionalmente feminino. Todos entendem, trabalho é trabalho, habilidade é habilidade. Na capital do estado, Instituto de Tecnologia tem programa especial. Bolsa Laura Santos, 10 bolsas por ano. Para meninas de área rural que querem estudar engenharia, mecânica, tecnologia. Fundado em 1990 por ex-aluna de Laura que ficou rica. 100 bolsistas até agora. 100 mulheres engenheiras, técnicas, inventoras. Tudo porque Laura mostrou o caminho décadas atrás. E Miguel, pai que quase cometeu o erro de limitar, mas escolheu libertar? Nome dele honrado. Praça da Vila se chama Praça Miguel Santos. Estátua pequena. Homem de macacão ensinando menina pequena a usar ferramenta. Placa. Miguel Santos, 1903-1978. Que teve coragem de ensinar filha tudo o que sabia, provando que amor verdadeiro capacita, não limita. Todo dia, pessoas passam, leem, refletem,
Pais olham e pensam: estou limitando meus filhos? Por medo? Por tradição? Alguns mudam. Começam a ensinar filhas coisas que nunca ensinariam. Deixam filhos fazer coisas que tradicionalmente proibiriam. Mudança pequena, mas multiplicada por milhares, transformação social. Tudo começou com menina de 8 anos dizendo: deixa que eu toco ele. E pai tendo coragem de deixar. Inspirador, deixa like. Capítulo final. História de Laura e Miguel terminou décadas atrás. Mas lição permanece urgente. Porque hoje, 2026, ainda tem pais limitando filhos por medo. Ainda tem meninas ouvindo isso não é para você. Ainda tem meninos ouvindo homem não faz isso. Ainda tem talentos sendo desperdiçados porque sociedade diz não é apropriado. Laura nos ensinou 3 lições essenciais. Lição 1. Talento não tem idade. Laura tinha 8 anos. Homens adultos, experientes, educados, falharam. Ela conseguiu. Por quê? Não porque era gênio, mas porque não tinha preconceito de isso é impossível. Observou, pensou, tentou. Adultos tinham viés. Manual deve estar certo. Jeito tradicional deve funcionar. Laura não tinha viés. Tinha apenas curiosidade. Lição. Nunca subestime criança. Às vezes, olhar fresco vê solução que experiência perdeu. Lição 2. Talento não tem gênero. Sociedade dizia, menina não mexe com máquina. Laura mexeu. E foi excelente. Por quê? Porque a habilidade mecânica não está no cromossomo Y. Está no cérebro, no interesse, na prática. Mulheres podem consertar, construir, inventar. Sempre puderam. Sociedade que as impediu. Lição. Pare de dividir atividades por gênero. Divida por interesse e aptidão. Lição. 3. Amor verdadeiro não limita, capacita. Miguel tinha medo. Medo que Laura se machucasse. Medo que sociedade a rejeitasse. Medo de ser julgado como pai. Mas escolheu. Vou capacitar, não aprisionar. Ensinou tudo o que sabia. Deixou ela escolher o que fazer com conhecimento. Resultado, Laura viveu vida plena, autêntica, útil. Lição. Se você ama alguém, dê ferramentas, não correntes. Capacidade, não limitação. Hoje você que está lendo, ouvindo essa história, pergunte-se, tem alguém que você está limitando? Filha que quer jogar futebol, mas você diz, isso é de menino? Filho que quer dançar, mas você diz, isso é de menina? Criança que quer aprender algo inapropriado para idade, gênero. O que você está perdendo ao limitar? Talento que poderia florescer, paixão que poderia transformar vida, contribuição que poderia mudar mundo. O que você pode fazer diferente? Como Miguel, você pode ter medo, normal. Mas pode escolher coragem sobre medo, possibilidade sobre limitação, ensine, capacite, liberte e deixe eles decidirem quem querem ser. Laura não virou mecânica famosa, não ficou rica, não ganhou prêmios, mas viveu livre, ensinou centenas, mudou comunidade. E você, quer ser pai, mãe, educador como Miguel? Que capacita? Ou como sociedade que limitou mãe de Laura? Que aprisiona? Escolha é sua. Laura tinha 8 anos quando disse, deixa que eu toco ele. E mudou vida. Não porque era especial, mas porque alguém a deixou tentar. Seja esse alguém na vida de outra pessoa. Deixe eles tentarem. Você pode se surpreender com o resultado. Assim como Ricardo e Miguel se surpreenderam 70 anos atrás. Se essa história inspirou você, se inscreve no canal e curte o vídeo. Aqui preservamos histórias sobre coragem, talento, transformação. Sempre tem outra esperando.